O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Que ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, na realização de sua missão de Messias Salvador, além de pregar a boa nova do reino de Deus, além de fazer curas, de apresentar sinais, milagres, Jesus também realiza exorcismos, justamente porque ele veio como Salvador da humanidade para reconciliar a humanidade com Deus, estabelecer uma nova e eterna aliança, também por meio da libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Por meio dos exorcismos, Jesus deixava bem claro que Deus quer salvar a humanidade, promover a dignidade de toda e qualquer pessoa humana, libertando o coração humano da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Porém, segundo o evangelho que ouvimos há pouco, este exorcismo tem algo de particular. Porque quando aquele homem que estava ali na sinagoga, ele manifesta a sua opressão em relação ao espírito do mal, o demônio grita, revelando a identidade de Jesus. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Aquilo que o espírito do mal falou é a pura verdade. Jesus é o Santo de Deus, Jesus é o Messias de Deus, é a pura verdade. No entanto, o espírito do mal não estava professando a fé em Jesus como o Santo de Deus. Não era um testemunho de fé. Não foi à toa que Jesus deu a ele a ordem de se calar e o expulsou daquele homem. Por que, irmãos e irmãs? Justamente porque o espírito do mal queria ocasionar confusão. Jesus
tinha uma pedagogia para se revelar como Messias Salvador. Jesus tinha uma pedagogia. E de repente, um endemoniado começa a gritar para tudo quanto é canto que Jesus era o Santo de Deus, Jesus era o Messias de Deus, para ocasionar confusão. Jesus sim queria se revelar às pessoas como o Messias de Deus, mas suscitando no coração das pessoas fé. Fé nele como Messias de Deus, fé nele como o Santo de Deus. O espírito do mal queria ocasionar confusão para frustrar os planos de Jesus, para frustrar a revelação de Jesus como Messias Salvador. Na caminhada de fé, todos nós, irmãos e irmãs, enfrentamos o combate espiritual e devemos ter clareza que o diabo é o pai da mentira, o diabo é o enganador. Que atitudes, como discípulos missionários de Jesus Cristo, que atitudes nós devemos ter para não sermos enganados, levados pelas mentiras e confusões do espírito do mal? Nós sabemos que a humanidade ela foi seduzida pela serpente, como nos narra o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. A humanidade foi seduzida pela serpente para se tornar escrava do orgulho. Quando, lá no jardim do Éden, a serpente diz para Eva e para Adão: sereis como deuses. Uma sedução para o orgulho, uma sedução para uma vida de arrogância na relação com Deus. A sedução do maligno, desde a origem da humanidade, é uma sedução onde o espírito do mal quer levar o homem, a mulher, para viver a liberdade, porém sem a comunhão de amor com Deus, sem a docilidade à vontade do Criador. E daí a sedução: sereis como deuses. Sejamos todos livres, inclusive livres de Deus, livres em relação a Deus. Olha aqui a mentira, olha aqui o engano, olha aqui a sedução. Por isso, irmãos e irmãs, que atitudes nós devemos ter para que não sejamos seduzidos pela tentação do orgulho, pela tentação dessa arrogância, dessa falsa liberdade? O remédio está na humildade de Jesus, que foi exaltada pelo autor da carta aos Hebreus, como nós ouvimos na primeira leitura. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. O autor da carta aos Hebreus coloca aqui em evidência o mistério pascal de Cristo. Ele que não veio para ser servido,
mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de todos. É a humildade de Jesus, o remédio que todos nós precisamos, irmãos e irmãs, para que não nos deixemos levar pelas confusões do diabo, pelas seduções do maligno, pelas tentações do orgulho, da arrogância, da prepotência, de uma autossuficiência, de uma falsa liberdade, onde inclusive queremos ser livres de Deus. Por isso, é preciso crer na humildade de Jesus. É preciso confiar o coração à humildade de Jesus. É preciso suplicar a humildade de Jesus para que seja uma virtude colocada em prática por todos nós no dia a dia. Nós devemos nos converter à humildade de Jesus. É essa humildade que vai nos garantir um coração capaz de rejeitar as seduções do mal, as seduções do maligno. O inimigo não encontrará lugar, espaço para abrigar-se em nossos corações se nós testemunharmos com a vida a virtude da humildade de Jesus. Uma humildade tal que nós ouvimos na primeira leitura, quando o autor da carta aos Hebreus chega a ponto de dizer que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, não se envergonha de nos considerar seus irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus tem cada irmão, não é verdade? Olha, Jesus tem cada irmão, meu Deus. Mas Ele não se envergonha. Assim como Deus não tem nenhuma dificuldade de se revelar como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Que coisa! Abraão, Isaac e Jacó, nossos patriarcas na fé, testemunharam de tal forma Deus, que o próprio Deus não tem dificuldade de se revelar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qual é o seu nome, meu irmão? Qual é o seu nome, minha irmã? Isso, Dona Maria, Deus, Ele pode dizer às pessoas, eu sou Deus de Maria, eu sou Deus de João, eu sou Deus do Padre Wagner, eu sou Deus do Diácono Valdir. Deus pode pelo mundo afora se revelar o Deus de fulano de tal? Você garante? Você garante? A sua vida dá a Deus a condição dele se revelar o Deus de fulano de tal? Sim ou não? Jesus, ele se revela como nosso Salvador, vivendo uma humildade tal a ponto de não se envergonhar de nos chamar de irmãos. Queremos ser vencedores no combate espiritual? Portanto, fé, oração, acolhimento da palavra de Jesus. Ele é a palavra eterna, Ele é a palavra salvífica de Deus. Por meio dele, nós iremos receber o dom da humildade, nós colocaremos em prática a virtude da humildade. Não apenas teremos um coração capaz de rejeitar as seduções do maligno, mas também pelo nosso testemunho de humildade cristã, seremos capazes de ajudar os nossos irmãos e irmãs para que eles também tenham a coragem de viver o testemunho da fé, de viver o seguimento de Jesus, o discipulado de Jesus, sem sucumbir ao combate espiritual. Reze agora no silêncio do seu coração, diga não ao orgulho do mal, diga não ao mal do orgulho, diga não ao mal da prepotência, da arrogância, e diga sim à humildade de Jesus. Reze a humildade de Jesus em seu coração.